Tô de volta. Olá, Charles. De novo. Tá conseguindo me ouvir? Está travando novamente? Estão conseguindo me ouvir? Está travando? Boa noite. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Está travando? Acho que não. Bom, vou falar e aí vocês vão me avisando, gente. Boa noite mais uma vez, né? Nós estamos aqui tentando de novo. Estamos atrasados, a live era para ser 9 horas, estamos atrasados aí mais de 40 minutos. Primeiro porque, como eu expliquei no vídeo anterior, eu não estava em casa e eu cheguei agora há pouco. E quando eu cheguei, o meu bebê acordou, ele estava dormindo, ele acordou e eu precisei colocá-lo para dormir novamente e demora um pouquinho. E aí eu entrei na live 9h46, mas estava travando, eu encerrei o vídeo e comecei de novo. Então é isso, né? A saga da live vai dar certo, gente. A minha internet hoje não está boa, eu me atrasei, o computador não estava querendo ligar, mas agora vai dar certo. Boa noite, meu nome é Brenda Menezes, eu faço parte do Grupo Maria Belatório. A gente se reúne todo sábado na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, né? Reunimos antes da pandemia. E o grupo ele tem feito lives e formações nesse modelo de live, né, online. E hoje eu estou aqui, fui convidada pelo Gerson, que é o coordenador, para falar sobre discernimento vocacional, tá? Não vou falar assim nada muito específico de cada vocação, discernimento de sacerdócio, etc. Eu vou falar realmente o geral, né? O que a gente precisa saber sobre discernimento vocacional, como a gente pode aí, trilhar um caminho para um discernimento vocacional, baseado nas experiências que eu tive e os livros católicos que eu li. São livros do Catecismo da Igreja Católica, Catecismo de São Pio X, os livros sobre matrimônio, formações de Padre Paulo Ricardo, enfim. Agora, em agosto, né, amanhã, em agosto, dia 1º de agosto, começa o mês de amanhã, dia do meu querido Santo de Devoção, Santo Afonso de Ligório. Começa-se também o mês das vocações, o mês em que a igreja dedica aí semanas especiais para meditarmos sobre as vocações que existem nela, né? As vocações, primeiramente a vocação universal à santidade, que nós cristãos temos, ganhamos quando somos batizados, as vocações matrimonial, religiosa, de lei, consagrado e sacerdotal. Então, o mês de agosto é o mês em que a igreja dedica para que a gente conheça, para que a gente reze pelas vocações, começando pelo Dia do Padre, que vai ser no domingo, começando também depois pela Semana da Família, pela Semana do Catequista, das religiosas, etc. Tá, gente? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre discernimento vocacional. Então, pelo que eu tô vendo aí, a live não está travando, não é isso? Para quem chegou agora, eu peço desculpa pelo atraso, já me expliquei, estava colocando o bebê para dormir. Então vamos começar. Bom, o discernimento vocacional, né? O que é vocação, antes de tudo? A vocação é um chamado de Deus, é uma convocação divina para que a gente saia de si mesmo e dê uma resposta a Deus, né? A vocação é um chamado de Deus para que a gente assuma algo. E como eu falei para vocês anteriormente, quando somos batizados e aceitos na Santa Igreja Católica, nós recebemos a graça do Espírito Santo ser infundido em nossas almas. E, portanto, recebemos aí a missão de acolher esse Espírito Santo em nossas vidas para que possamos trilhar, com o seu auxílio, um caminho de vocação à santidade. Ou seja, todos somos chamados a ser uma unidade com Cristo e sua Igreja e sermos santos. Então, o chamado principal do homem é ser santo, é corresponder a Deus integralmente, né? Com todos os seus dons, com todas as suas potências, com o seu intelecto, a sua inteligência, suas paixões, enfim. O homem é chamado a responder a Deus na vocação à santidade, né? Para que sejamos todos santos. Erilânia, sim, vai ficar salvo no IGTV, tá? O Gerson me pediu para salvar, quando terminar eu vou salvar. Então, toda vocação também exige uma conversão da gente. Exige que a gente saia de si, saia do
nosso egoísmo e responda a Deus, nosso Senhor, aquilo que Ele quer para nós. A nossa vocação como seres humanos, como criaturas de Deus, é a santidade. E além dessa vocação, a santidade, Deus nos chama a uma vocação específica, isto é, a trilhar uma missão dentro da família ou da igreja ou de uma congregação religiosa ou simplesmente como leigo consagrado. Então, as vocações que a igreja também reconhece especificamente são essas, né? O sacerdócio, o matrimônio, o leigo consagrado e os religiosos. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um delas quando a gente falando sobre discernimento vocacional. Então, ficando claro isso, como eu falei para vocês, Deus ele nos chama e Ele quer de nós uma resposta. E essa resposta nós só podemos dar a Deus quando saímos do nosso egoísmo e quando estamos dispostos a nos doar. Fazendo isso, nós vamos trilhar o nosso caminho de descobrir qual é a nossa vocação. E para isso a gente passa pelo discernimento vocacional. E o que é esse discernimento vocacional? O discernimento vocacional, gente, ele é o caminho que a gente trilha, né? Ele é o momento de oração, o momento de orientações que a gente se dispõe a fazer para discernir a nossa vocação, para saber o que Deus quer de nós especificamente, aonde Deus nos quer especificamente. Por quê? Nós fomos criados para algo, né? Quem aí já fez os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, cujo dia, se não me falha a memória, é hoje, caso eu esteja errado, me corrijam. E nos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele fala sobre um plano de vida espiritual que a gente tem que fazer, que a gente tem que trilhar. E esse plano de vida, ele nada mais nada menos é você dar sentido à sua vida, é você entrar num retiro pessoal, um retiro de oração, para você descobrir quem você é, o que Deus quer de você e assim você possa corresponder a esse Deus que te chama. Então, é um discernimento vocacional também, né? Serve também como um discernimento vocacional, esse retiro de Santo Inácio. Então, a gente precisa entrar nesse discernimento vocacional, que nada mais nada menos é do que é o momento em que você se põe diante de Deus, que você trilha um caminho de autoconhecimento, que você trilha um caminho de oração, para se dispor a ouvir o que Deus quer de você, aonde Deus te quer, para que Deus te criou e aonde você vai exercer a sua missão e a sua vocação de criatura de Deus, de criação de Deus aqui nesta terra. Então, o discernimento vocacional é esse caminho que a gente trilha. É um caminho, como eu falei, estou repetindo, né, de oração, de doação, de sair de si, mas principalmente, gente, é um caminho de escuta de Deus, tá? O discernimento vocacional, ele geralmente pode ser feito, geralmente não, ele deve ser feito, né, com o auxílio de um sacerdote, um diretor espiritual, que é a pessoa, né, mais designada para ajudar os leigos a entenderem a sua vocação. E ele pode ser feito de acordo com o seu estado de vida, né, de acordo com aquele chamado que você vai corresponder a Deus, perdão, que você vai responder a Deus. Se você acredita que você é chamado ao matrimônio, então você vai buscar experiências, formações que tenham a ver com o matrimônio. Se você acredita que a sua vocação é religiosa, você pode fazer os vocacionais nas congregações religiosas existentes, ou pode fazer um retiro. Se você acredita que a sua vocação é o sacerdócio, você se submete também a um vocacional, a uma preparação, e se você for aceito, você vai entrar para o seminário onde você vai ser formado, né, como sacerdote. E existe também a de leigo consagrado, que é nada mais nada menos do que você estar na igreja, estar Desculpa, gente, eu tô um pouco com sono, mas é você estar servindo ali a Deus como leigo de fato, que é o que todos nós somos, na verdade, né? Casados, quem é casado e não é padre e não é religioso é um leigo, tá? E é isso. E aí, para ficar mais claro, eu vou agora fazer como se fosse um modelo de perguntas e respostas para que a gente fique nesse jogo mais direto de informações, tá, gente? Para que seja também um pouquinho mais rápido, porque já tá tarde, já são 10 horas. O que eu preciso para discernir a minha vocação? O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Muitos de nós vivem uma crise de vocação imensa, né? Fica naquele em cima do muro. Eu acho que minha vocação é essa, mas eu também gosto dessa, mas eu simpatizo com aquela outra. Ou então fica nesse, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que é vocação, eu não sei aonde é que eu vou servir a Deus. Ou fica servindo a Deus pulando de galho em galho. Uma hora tá no discernimento para ser padre, outra hora tá no discernimento para ser religioso, outra hora quer namorar, enfim. Todas essas questões aí. Mas o que eu preciso saber
para que você faça o seu discernimento vocacional? Primeiro de tudo, é preciso que você entenda para o que você foi criado. Entenda que Deus tem um chamado para você, assim como tem para outras pessoas, único e irrepetível, como já dizia São João Paulo II, né? Tem um chamado único e irrepetível. Ele tem um chamado para eu, Brenda, assim como ele tem para o Gerson, que é o coordenador desse grupo, assim como ele tem para a Angel, que está aqui assistindo essa live. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós único e irrepetível. Um chamado que é seu, é entre você e ele. A forma como ele te quer o servindo. Para que você descubra isso, você precisa primeiro entender isso. Entender que você é chamado a corresponder a Deus. Entender que primeiramente você é chamado a corresponder a Deus como santo, né? A vencer os seus pecados, a vencer os seus defeitos, a vencer os seus vícios, a se educar, praticar as virtudes, né? Se dominar para que você possa conseguir a santidade. Que a santidade nada mais é do que um estado, né, de plena conformidade com a vontade de Deus, um estado de contrição, né, frequente, um estado em que a alma escolhe se dar a Deus, em que a alma escolhe unir-se a Deus infinitamente, de modo que não se separe mais dele, de modo que só o ame, que só o adore, que o corresponda, né, com todas as suas potências, com tudo que tem e com tudo que é, tá? Então, é preciso primeiro de tudo que você entenda isso, entenda que existe uma resposta que você precisa dar a Deus. Sim, eu quero, sim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero te corresponder. Essa resposta, ela tanto pode ser vocal, como ela pode ser na oração mental, ou como ela pode ser de todo o seu coração, que na verdade é o que mais a gente precisa fazer, né? É aceitar a nossa vocação de todo o nosso coração, porque em palavras sempre muito fácil. Então, sabendo que você precisa dar essa resposta a Deus, a segunda convicção que você tem que ter aqui: eu estou nesta terra para ser santo. Eu estou nessa terra para trilhar um caminho de santidade. Eu estou nesta terra para voltar para Deus nosso Senhor, aquele que me criou, que me deu a vida. Eu vivo para Deus. Eu vivo para corresponder a Deus. E de que modo eu vou corresponder a Deus? De que meios eu vou corresponder a Deus? Aonde Deus me quer? É aí que entra o discernimento vocacional específico. Se você vai ser um santo sacerdote, uma santa mãe, um santo pai, um santo religioso, uma santa catequista, um santo leigo consagrado, tá? E aí, Brenda, qual é o passo para que eu saiba então se eu vou ser padre, se eu vou ser freira? Primeiro, a gente precisa estar atento às nossas inclinações, aquilo que o nosso coração ele deseja, aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que não é simplesmente sentir-se confortável ou sentir-se bem naquele estado, naquela vocação, naquela congregação. Não é isso. É você sentir-se, como é que eu posso dizer? Sentir-se, deixa eu ver aqui a palavra, sentir a necessidade de cada vez dar-se mais naquela vocação, se é que vocês me entendem, né? Sentir a necessidade de estar naquilo que você vai fazer, de realmente pregar o evangelho, orientar almas, que é o que o sacerdote faz, ou santificar-se no dia a dia com quem está na vocação matrimonial, ou ainda rezar pelas outras pessoas dentro de um claustro. Então é você estar naquilo, é você desejar se consumir por aquela vocação, tá? E como é que a gente alcança isso? Percebendo as nossas inclinações, trabalhando o autoconhecimento. É preciso entrar dentro de si mesmo, perceber as suas inclinações, os seus anseios, entrar dentro de si mesmo, perceber as suas falhas, os seus defeitos, buscar melhorá-los para que você possa então entender aonde Deus te quer, né? É como eu falei para você, muitas vezes a gente fica plano de engajar, né? Ah, eu tô aqui no Senado, depois eu quero namorar, depois eu quero testar ali uma congregação religiosa, e o nosso coração ele vai ali se enchendo, se esvaindo, se enchendo e esvaindo, e no final das contas a gente não dá nenhuma resposta, no final das contas a gente não está em vocação nenhuma. Por quê? Porque primeiro, a gente não percebe as nossas inclinações, e segundo, a gente não se dispõe a se conhecer. E se conhecer não é um processo fácil. É de fato você olhar para dentro de si mesmo, entender quem você é, para o que você foi criado, para o que você foi chamado e saber como você vai responder. Eu, Brenda, fui criada, né? Entenda que fui criada para Deus, para ser santa. Para isto, eu preciso buscar as virtudes que me auxiliarão nesse caminho de salvação. Preciso lutar contra o pecado, contra as minhas inclinações, contra os meus defeitos e responder a Deus, nosso Senhor, todos os dias me santificando no meu estado específico, que hoje é mãe, esposa e mãe. Eu sou esposa e sou mãe. Então, eu correspondo a Deus dentro desse meu estado de vida, tá, gente? Então, recapitulando, né?
somos chamados a uma vocação universal, que é a santidade, e precisamos corresponder a esse chamado de Deus. De que maneira? Nos consumindo na nossa vocação específica, que é aquela em que a gente vai aprender no nosso discernimento vocacional, que é um caminho que nós trilhamos para descobrir qual é a nossa vocação específica, certo? Espero que até aqui vocês estejam entendendo, eu falo um pouquinho rápido às vezes, mas em suma é bem assim, é bem direto, tá? Quando eu falo de vocação, eu não dou meia volta, porque, gente, não é algo difícil, a gente só realmente põe barreiras. Deus já disse, você foi criado para a santidade. Eu te criei para ser santo, para amar, para ser livre. Às vezes é você que se atrapalha, você que coloca empecilhos. Nosso Senhor, Ele fala conosco. Não espere que Ele desça numa nuvem esplendorosa e diga, você vai ser noiva, esposa, mãe, você vai ser padre, você vai ser religioso de uma grande congregação, porque pode ser que Deus faça isso, mas pode ser que Ele não faça. Né? É Ele quem dispõe os meios, é Ele quem sabe com quem Ele quer falar, como Ele quer falar. Mas muitas vezes nosso Senhor nos mostra diariamente qual é a nossa vocação. Através, repito, das nossas inclinações, através da compreensão que Ele nos deu. Ele nos deu o intelecto, Ele nos deu a compreensão, Ele nos deu a inteligência, Ele já nos deu os meios. Existem aí os livros, existem os diretores espirituais, existem as congregações religiosas, existem as formações e pastorais familiares, ou seja, existe na Santa Igreja todo um suporte, né? Existe o Catecismo da Igreja Católica, existe a Palavra de Deus, existe aí toda uma literatura que ajuda a gente a discernir a nossa vocação. E muitas vezes o problema somos nós. Somos nós que queremos que Deus desça e fale magicamente que a gente vai ser isso. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil que alguém chegue para você e diga do que você sentar no seu cantinho, colocar o joelhinho no chão, olhar para dentro de si mesma, se reconhecer pecador, mas também se reconhecer uma criatura de Deus que precisa responder ao chamado dele, se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou. E aí é o terceiro ponto que eu queria chegar. Se dispor e ver as nossas inclinações, o autoconhecimento, e o terceiro ponto é você responder a esse chamado, é você entrar na realidade. Senhor, eu estou aqui, eu compreendo que tu me criastes para isso, eu compreendo que eu vou responder a ti dessa forma e eu estou aqui. Porque se nós não dissermos sim à nossa vocação, não vai adiantar, nós não vamos bem vivê-la. Quem é que vive bem a força? Quem é que vive bem o casamento sem ter decidido pelo casamento? Quem é que vive bem o sacerdócio sem ter decidido bem pelo sacerdócio? Ninguém. Nós veremos vocações rasas, vocações que facilmente vão se esvair, facilmente nós iremos nos separar, facilmente nós iremos querer sair da congregação religiosa que estamos ali, facilmente nós vamos querer deixar a batina, que é o que acontece, infelizmente, né? Então, assim, é preciso que você reconheça a sua vocação e que você queira dizer sim. Nosso Senhor não precisa de nós, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para que possamos dizer sim, Senhor, eu desejo e eu quero e eu vou te corresponder. Então, o terceiro passo para o discernimento vocacional, além do autoconhecimento e da consciência das nossas inclinações para aquela vocação específica, o terceiro passo é você responder a Deus, é você querer consumir-se nessa vocação, é você encontrar-se naquela vocação. Antes de eu namorar o meu esposo, eu achava que a minha vocação era o Carmelo, mas olha o motivo, né? Que é o quarto ponto que eu quero deixar aqui para vocês como dica, né? Que é, além das nossas inclinações, é a identificação. Eu achava que eu poderia ser carmelita simplesmente porque eu havia tido uma decepção amorosa e eu queria me trancar no Carmelo de vez. Só que não é assim. Eu estaria indo ali forçada por um impulso, por uma certeza que eu não rezei, que eu não decidi, que eu não pedi conselho a nenhum sacerdote. Então, assim, é preciso que a gente se instale na realidade, que a gente perceba o que é aquela vocação, a grandeza daquela vocação e queira corresponder dentro da realidade. Não vou entrar no Carmelo achando que vai ser tudo flores, bonitinho, porque aqui fora é tudo ruim, porque aqui fora é tudo chato. Não, eu não vou me trancar lá dentro porque é mais seguro. Não, você precisa entender a realidade daquela vocação para que você possa fazê-la bem, para que você possa corresponder ao nosso Senhor da forma correta. Tá? Então, o quarto ponto no caminho do discernimento vocacional é a identificação com a vocação. De nada adianta estar no Carmelo e não se identificar com as orações que as carmelitas fazem, não se identificar com o carisma de cada vocação, não se identificar com a realidade de cada vocação. A realidade das freiras carmelitas é oração e trabalho, evangelização dentro do Carmelo.
elas não saem, né? Você se identifica com isso? Se sim, faça uma experiência e veja, que é o quinto ponto que eu quero chegar, né? A experiência vocacional. Hoje em dia, né, tá bem assim, existem aí muitos formadores de internet, né? Existem aí muitas comunidades, muitas pessoas que dispõem. Mas, gente, é isso que a gente procura os lugares sérios para fazer as nossas experiências vocacionais, porque senão a gente vai ficar só pulando de galho em galho, não vai nunca encontrar a nossa vocação, tá? Então, assim, o quinto ponto é você procurar uma experiência vocacional, tá? É você buscar uma direção espiritual, se for possível, ou um aconselhamento com algum sacerdote ou religioso da sua região, e, né, conversar sobre as suas inclinações, sobre as suas identificações. Olha, eu acredito que eu me identifico com a vocação carmelita por causa disso, disso, daquilo. Estou rezando e nessas orações eu chego, né, à conclusão tal, Deus me dá tais luzes, o Espírito Santo me guia de certa forma, tá, gente? E procurar essa experiência vocacional concreta. Por quê? É importante que a gente toque na experiência. É importante que a gente viva aquilo que a gente possa querer, né, possa vir a viver no futuro todos os dias. Para quê? Para que a gente confie nessa vocação, tá? Então, quem é vocacionado ao matrimônio tem que namorar com todo mundo até achar a pessoa certa? Não. E aí é que está. Quem é vocacionado à vocação matrimonial tem que ter em mente a vivência da castidade, tem que ter em mente a educação sexual, né, a questão mesmo do controle dos impulsos sexuais, e tem que ter em mente que um namoro ele é um ensaio para o casamento. O namoro ele é de fato o prelúdio do casamento. Então você só pode namorar se você for almejar um casamento. Você só pode namorar com aquela pessoa que você deseja casar. Do contrário, você está namorando o marido ou a esposa de outra pessoa, porque você vai estar ali só ocupando o tempo dela. Então, qual é a solução para quem é vocacionado ao matrimônio? Oração, castidade e a experiência é o namoro, tá? Então, Brendi, como é que eu vou saber se é a pessoa certa? Você vai conhecê-lo na amizade. Quando a gente vai fazer um vocacional para alguma congregação religiosa, nós passamos pelo período do vocacional, depois tem o postulantado, tem o discipulado e tem a consagração. O namoro é esse discipulado, é esse postulantado, que é o tempo em que a gente vai conhecer a pessoa. É o tempo em que a gente vai conhecer as inclinações da pessoa, os objetivos dela, se estão em comum conosco, se elas também almejam o casamento, se elas também estão na vocação certa. Então, o tempo do namoro é para isso. E antes do namoro, existe o tempo da amizade. Então, a gente conhece a pessoa, cria um laço afetivo com ela de amizade e vai ali vendo se de fato ela também quer chegar a um namoro que culminará num casamento, tá? Então, esse negócio de sair namorando aí com todo mundo para saber qual é a minha vocação, se é mesmo matrimônio, é completamente equivocado e, sinceramente, para mim é escândalo, né? Não chega a ser pecado, mas chega a ser aí um escândalo, chega a ser uma atitude não virtuosa. A gente tem que se guardar, a gente tem que rezar, de fato, para dizer um sim mais concreto, para dizer um sim mais perto da nossa realidade, para dizer um sim, de fato, que vai culminar no namoro, que vai culminar no casamento. Para quem almeja a vocação religiosa, o interessante é fazer experiências nas congregações com as quais você se identifica, para que você possa já, né, entrar em contato com o dia a dia daquela congregação, poder conversar com uma freira ou com um frade ou com um irmão que vive naquela congregação, para que você possa conhecer o dia a dia, conhecer as práticas devocionais, o carisma daquela congregação religiosa e veja se você vai se identificando e se na oração você vai confirmando, tá, gente? Então, quem tem esse desejo de estar na congregação religiosa, né, estar em algum convento, em algum mosteiro, tem que procurar o mosteiro para fazer uma experiência, né? As congregações religiosas sempre fazem vocacional. É exatamente para isso que elas fazem, para que você tenha um dia ou mais, ou faça um retiro de experiência naquela vocação, naquela congregação específica, para que você possa ir se identificando, tá, gente? Para o sacerdócio, procure um sacerdote, né? Nada mais do que um sacerdote. Você tem que procurar um sacerdote que possa ser o seu diretor espiritual, seu orientador espiritual, que possa lhe auxiliar. Entre no vocacional para os sacerdotes e entre nas experiências de seminário, né? Se você for aceito no vocacional, você será aceito no seminário. E no seminário você vai entrar em contato com a realidade de um sacerdote, tanto na formação como na prática. Porque os seminaristas, eles têm pastorais,
eles têm paróquias que eles servem, né? Eles só não ministram os sacramentos, mas eles já entram ali em contato com o dia a dia de um sacerdote. E ali eles já vão ver se identificam ou não, tá, gente? Então, o quinto passo é buscar uma experiência vocacional o mais próximo possível da vocação que você se identifica, que você tem inclinações, que você, em oração, Deus vem te dizendo que possa ser aquilo, tá? É o quinto passo para o nosso discernimento vocacional. Gabriele Gomes, a live vai ficar salva sim, tá? Quando eu terminar, eu vou salvar no IGTV e eu espero que dê certo. E, gente, é isso, né? Não tem muito segredo, não tem muita técnica. É isso, é você ter a consciência, né, de que você foi criado para a santidade e que na igreja existem vocações específicas e você procurar saber qual é a sua vocação trilhando um caminho de discernimento vocacional. Esse caminho de discernimento vocacional, né, já repetindo, é um momento de oração, de orientação como sacerdote, como religioso ou como uma pessoa, né, que já tem alguma experiência em vida de vocação, seja uma esposa, seja um marido de alguém que possa auxiliar, que possa conversar, uma pessoa virtuosa com que a gente possa conversar e partilhar, né, sobre a vocação. Buscar, né, esses conselhos, buscar essas orientações e trilhar esse caminho de discernimento vocacional. É de fato você se dispor a ouvir a voz de Deus, é você se colocar na presença de Deus. Deus, ele fala conosco, né? Já disse e repito, não espere que Deus desça numa nuvem e fale, sua vocação é o casamento, case-se com aquela pessoa que vai aparecer na sua casa quarta-feira. Não é assim. Às vezes tem gente que tem essa graça, tem gente que não tem que correr atrás mesmo, tá? E é isso, gente. Os 5 passos que eu falei do discernimento vocacional, para quem tá chegando agora, é perceber as suas inclinações. Primeiro de tudo, que eu até esqueci de falar, tá, gente? Peço até desculpa. Oração. Primeiro de tudo é oração. Busque silenciar tudo ao seu redor, né? Busque silenciar as opiniões, busque silenciar até mesmo os anseios do seu coração, primeiro passo. Silencie, se coloque na presença de Deus na sua casa, com alguma meditação mais específica ou algum retiro mais específico. Os exercícios de Santo Inácio de Loyola, eles podem ajudar. Então, se coloque na presença de Deus. O primeiro passo é se colocar na presença de Deus como uma criatura que deseja saber o que o seu Criador quer dela. O que o seu Criador deseja que ela faça e aonde ele deseja que ela faça. O primeiro passo é a oração. Segundo, são as inclinações. Perceba as suas inclinações. Você é mais inclinado a que vocação específica? Homens, sacerdócio, ser pai, ser marido, ser religioso em algum mosteiro? Qual é a sua inclinação? Terceiro, o que você sente que o seu coração almeja, né? Terceiro, autoconhecimento. Olhe para dentro de si mesmo. Perceba os seus anseios, as suas inclinações, as facilidades com que você se identifica, né? E aí o quarto passo, a identificação através, né, dessa experiência. Veja se você se identifica com aquilo, se aproxime do dia a dia de um religioso, se é o seu desejo, de um sacerdote, de uma pessoa que é casada, para ver se você se identifica, se reconhece, se instala na realidade daquela vocação. E o quinto passo é buscar a experiência concreta. Você só vai saber se você fizer uma experiência, né? Existe aí o Instituto Verbo Encarnado, que tem esses exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola. E o Verbo Encarnado, ele tem tanto uma congregação, né, feminina, ele tem as servidoras, e tem os sacerdotes. Então, você já tem aí uma experiência com as servidoras ou com os sacerdotes, e você já pode sair lá conhecendo mais dessa vocação deles, mais do Instituto Verbo Encarnado, e quem sabe você se identifica e se consagra. Então, você precisa procurar os locais, procurar. Deus dispõe os meios, a gente vai lá e toma esses meios e faz a nossa parte. Se você quer ser vocacionado ao matrimônio, então você vai rezar para encontrar a pessoa, você vai trilhar um caminho de amizade com aquela pessoa que você acredita que possa vir a ter um namoro com você e no futuro um casamento, você vai trilhar um caminho de amizade e dentro desse caminho vocês vão rezar juntos para saber se é a vontade de Deus que vocês estejam juntos. Foi assim que a gente fez, né, eu e meu esposo. Se você quer ser padre, já disse, você vai se aproximar de um sacerdote, vai fazer o vocacional para o sacerdócio, vai, se for vontade de Deus, entrar no seminário.
e fazer parte da formação dos padres, né? Ser formado seminarista, e lá você vai saber se de fato é a sua vocação, tá, gente? E eu queria finalizar a nossa live, vou já abrir para perguntas, mas eu queria finalizar dizendo que o caminho, ele é fácil. A gente só precisa se dispor. A gente só precisa parar de ouvir mais as vozes externas, parar de buscar fora o que está dentro de nós, né? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus no batismo. Ele habita em nós. Abramos o nosso coração para ouvir a voz desse Espírito Santo, que é também a voz de Deus. E ela vai nos mostrar o caminho. Ela vai nos mostrar a vocação. Que nesse mês de agosto vocês possam estudar mais sobre a vocação que vocês se identificam e se decidir. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser padre. Eu quero ser religiosa. Eu quero ser esposa e mãe. Eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho. O que tu queres de mim? Como tu queres que eu faça? Me mostra o caminho. Sabe, gente? É isso. Entra no teu quarto e reza, tá? É claro que é salutar pedir conselhos, é importantíssimo a gente conviver com pessoas que vivem aquela vocação e aprender delas, mas é muito mais importante que a gente entre dentro de si mesmo e, entrando dentro de si mesmo, encontre Deus, escute essa voz de Deus e se disponha a responder. Não tenham medo, gente, de assumir a vocação de vocês. Eu finalizo com isso. Não tenham medo. Quantos santos e santas, no primeiro olhar, se encontraram, entenderam a vocação matrimonial e casaram-se? São Luís e Santa Zélia se viram uma vez numa ponte. E ela entendeu que ele era aquele que ela guardava, que Deus havia guardado para ela a vida inteira. Casaram, tiveram filhas santas, uma doutora da igreja, hoje são santos, né? Comemoramos agora, de 12 de julho, São Luís e Santa Zélia. Deus não precisou descer e ali no meio deles dizer, vocês serão um para o outro. Eles entenderam. Por que eles entenderam? Ah, Brenda, mas eles tinham inclinação à vocação religiosa, mas eles entenderam porque eles ouviam primeiramente a voz de Deus. Então, mesmo que você tenha uma inclinação, que você se identifique, que você tenha feito a experiência, se você não tiver feito o primeiro passo, que é se colocar diante de Deus e rezar, de nada vai adiantar. Então, eles sabiam porque eles rezavam. Então, reza. Reza que você vai saber, tá? Não tenham medo. Santa Giana Pereta Mola também encontrou o esposo uma vez e já sabia que era ele. Santo Afonso de Ligório foi criado, né, teve uma vida religiosa e foi criado, apesar do pai não querer que ele fosse padre, ele foi educado pela mãe e desde pequeno ele sabia o que queria. Eu quero ser santo, também, né? Eu quero ser padre. E foi até o fim, levou até o fim a sua vocação. São Francisco de Assis também teve uma experiência com Deus Nosso Senhor e não hesitou em dizer, eu vou, deixou tudo que tinha. Deu tudo para o Pai e foi. Então é isso, gente. A gente precisa... Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu vou, eu quero ir. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem fórmula mágica. É ir. É você, de fato, colocar a cabecinha para funcionar, o ouvido para escutar Deus e o coração para dizer, eu quero e eu vou. O discernimento vocacional, ele é isso. Ele é esse caminho que vai te ajudar, mas você também precisa responder a Deus. Você precisa querer responder a Deus. Ninguém pode discernir por você. O sacerdote, ele pode te ajudar, mas ele não pode discernir por você. E aí, a outra questão que eu queria falar, além de não ter medo, é buscar ao máximo, né, conselho de pessoas virtuosas ou até mesmo de pessoas que vivem, né, diariamente essa vocação. Procurem, se for possível, um diretor espiritual, e o diretor espiritual ele vai orientar vocês. É porque hoje em dia está tão escassa essa questão de vocação, a gente meio que é educado, né, tão longe, a gente é educado para ser médico, enfermeiro, psicólogo, eu sou até estudante de psicologia, né, a gente é educado para ser engenheiro, mas a gente não é educado para saber ouvir a voz de Deus, saber qual é a nossa vocação. Isso fica em segundo plano, e é o mais importante, não é assim? Então, assim, busque o quanto possível, o quanto você puder, o mais cedo que você puder, busque a orientação de alguém que sabe sobre a vocação específica que você quer, e tenha convivência com essa pessoa, entre em discernimento vocacional, peça a ajuda dela, tá? Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de entrar em contato com alguém, porque a gente precisa de fato. Hoje em dia a gente é educado mais para a questão do profissional, né? A questão espiritual fica de fora. E ela é a mais importante. Então, gente, é isso, né? Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido sobre o discernimento vocacional. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar. Eu vou estar aqui para responder. Vou esperar aqui uns 5 minutinhos para responder. Mas, em suma, é isto, né? Eu creio que eu fui clara. Eu vou lá salvar a live. Ficará disponível.
E eu oriento que vocês leiam o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São Pio X, leiam também os artigos do Padre Paulo Ricardo sobre vocação. E no mês de agosto procurem de fato, né, parar para ouvir a voz de Deus para vocês, parar para perguntar a Deus o que Ele quer de vocês, aonde e como Ele quer. E assim vocês vão de fato compreender qual é a vocação de vocês, né? Rezem, 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 se ponham diante de Deus, digam, Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir a tua vontade. Procurem, né, uma experiência vocacional, observem as inclinações de vocês e vocês saberão qual é a vocação de vocês. A Debbie está perguntando, no caso de ser difícil um diretor espiritual, pode procurar uma pessoa virtuosa, né, para ajudar? Sim, pode sim, Debinha, né? Amigos, pessoas que já são casadas, religiosas, né, que vivem aí, que atendem as pessoas. Aqui no Carmelo, as irmãs, eu sei que elas aconselham as meninas, se você marcar, você pode chegar lá e conversar, elas aconselham. No Instituto Rested também tem um vocacional, as irmãs também ajudam, aconselham. E é isso, claro que a gente pode perguntar com certeza, né? Se a gente conseguir um diretor espiritual, ótimo, mas se não, uma pessoa virtuosa ou que já viva aquela vocação de forma, né, correta, a gente pode sim procurar. Alguém tem mais alguma pergunta? Adriana, e quando a pessoa percebe claramente que sua vocação é o matrimônio, mas nunca achou a pessoa, um anseio da vida toda, chegar aos 40 e nada acontecer. Bom, Adriana, isso de fato era algo que eu poderia ter falado melhor, né? Deus também chama algumas pessoas de fato ao estado de vida de leigo, né, e solteiro, mas no caso de você ter essa vocação, né, ter confirmado essa vocação e ainda não ter encontrado a pessoa, você pode fazer o que, desculpa até se vai ser grosseiro, mas eu não tô querendo ser grosseira, tá? O que é óbvio, que é continuar rezando e pedir a Deus essa graça, e confiar de fato que se Deus te deu essa vocação, Ele vai te dar meios para que você possa exercê-la. Pode ser que Ele te dê com 45, com 50, mas Ele vai te dar esses meios, né? Ele vai trazer alguém para você. Reze, e não só reze, como também procure no seu meio, se não há alguém que sinta alguma coisa, se você não sente algo para alguém e precisa que isso seja mais aflorado, né? Que isso seja mais aflorado no sentido de que isso seja mais trabalhado, no sentido de que você converse com a pessoa, que você chegue para a pessoa e fale para ela, tá? Lembre-se sempre dessa afirmação. Se Deus te deu essa vocação, Ele vai te dar meios para que você possa exercê-la. Pode ser que demore, mas é o tempo de Deus. Só que a gente também não pode ficar parado esperando que Deus mande. A gente precisa fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Além de rezar, é você buscar aprender sobre a vocação matrimonial no seu tempo livre, buscar se enriquecer, né? Buscar fazer leituras formativas sobre vocação matrimonial, buscar na prática, né, o que uma esposa vive, buscar formações e buscar dentro do seu meio de amigos, do seu meio de amigos, alguém que você se interessa, né? Não há mal nenhum, não é pecado, gente, a gente olhar ao redor. Jamais, pelo contrário. Se a gente não olha, a gente não encontra, né? Então é isso, tá? É rezar e confiar, esperar em Deus, se essa for a sua vocação, de fato vai chegar a hora, mas também fazer a sua parte, que é buscar praticar as virtudes, buscar cada vez mais se aprimorar e se identificar na vocação matrimonial, porque no dia que chegar, você vai ver como é rápido, como passa assim, a gente meio que se vê perdido lá no meio da vocação, né? Você se aprimorar, de fato. Antes de entrar no Carmelo, o que Santa Teresinha fazia? Ela rezava, né? Ela almejava o exemplo das irmãs. Então é isso, é você fazer uma preparação. Sempre ir se preparando. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Obrigada, Brenda. Eu vou te procurar. Pode procurar. Estamos aqui para isso. Gente, eu vou finalizar rapidinho com o meu testemunho, tá? Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo, mas eu vou finalizar aqui com o meu testemunho, porque já vai dar o horário de terminar a live. Bom, como eu disse no começo, meu nome é Brenda Menezes, né? Eu sou casada há 2 anos. Eu tenho 26 anos. 26, eu esqueço minha idade, gente, mas tenho 26 anos. Sou mãe, né, há pouco tempo, meu bebê tem 6 meses. E como foi que eu discerni a minha vocação?
Eu participei sempre de comunidades católicas das paróquias. E eu não sabia dessa questão de casamento, de vida religiosa, de nada. Aprendi tudo na catequese. Como eu tive desde pequeno um contato muito grande com Santa Teresinha, por causa da minha avó, que me ensinou essa devoção, eu achava que a minha vocação era ser carmelita. E aí eu sempre estava, né, nas festas lá da paróquia, eu me vestia de carmelita quando eu era pequenininha para fazer a novena, eu me identificava, mas ainda não sentia aquela inclinação que me fizesse, não, eu vou, eu quero me consumir como carmelita, né? Não, eu não sentia isso. Quando eu tinha, acho que uns 16, 15, 16 anos, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, na RCC, na comunidade Shalom, e eu entrei no Shalom. E achava que ali era a minha vocação, né? Porque nas comunidades novas, eles se consagram, né? Então tem aquela questão da vocação. Sem ofensas, tá, gente? Eu só tô aqui falando da minha história. E aí eu passei 4 anos no Shalom, mas eu fiz vocacional no Shalom para ser comunidade de aliança. E durante o vocacional me deparei com algo que era uma inquietação e uma não identificação com aquilo que eu estava vivendo no vocacional. Eu passei 1 ano no vocacional e na comunidade Shalom, para quem não sabe, a gente passa, né, o tempo que for preciso no vocacional. E no final do ano a gente manda uma carta específica para o coordenador da comunidade ou os coordenadores. E eles vão lá definir, né, discernir se você entra ou não na comunidade de vida de aliança. Só que antes de mandar essa carta, eu, Brenda, comecei a perceber que eu não me identificava com algumas coisas da vocação da comunidade Shalom, né? Que é a questão lá do leigo consagrado, né? Uma vocação de leigo consagrado, que é o que eles são. Não me identificava com aquilo e começou a me inquietar. E eu falei com a pessoa que me acompanhava na época e decidi que que realmente o meu chamado não era estar ali na comunidade Shalom, ser consagrada lá. E aí eu saí do Shalom e voltei para a paróquia. Foi quando eu conheci o meu esposo, né? Eu conheci o Caio em 2014. Em 2015 eu saí do Shalom porque eu estava convicta de que a minha vocação era o matrimônio e era também uma vida pastoral na minha paróquia, tá, gente? E como é que eu soube que a minha vocação era o matrimônio? Como eu disse a vocês, eu vinha já de uma experiência amorosa que não tinha dado certo e por isso eu estava me frustrando. Como eu estava frustrada, eu queria ir para o Carmelo porque eu achava que se não desse certo com rapaz nenhum, eu podia ser freira. Só que não é assim, né? Eu não sentia aquela inclinação para ser freira. Eu sabia que se eu fosse para o Carmelo, eu estaria apenas para fugir da realidade. Eu precisava, então, curar as minhas feridas em relação à vocação matrimonial, viver a castidade, não que eu não vivesse antes, mas vivê-la de uma forma muito mais ampla, em todos os sentidos, né? Na questão da modéstia, na questão do comportamento, não só na questão da sexualidade, e, de fato, entender o que era vocação. Então, quando eu conheci o meu esposo, meu atual esposo, né? Meu atual não, meu esposo, eu não sabia nada sobre vocação, mas eu sabia que o namoro com ele era da vontade de Deus. Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu estivesse frustrada com o relacionamento passado, mesmo que eu quisesse tentar uma vocação no Carmelo, eu sabia que Deus não queria aquilo de mim. E como é que eu sabia? Eu rezava. Eu rezo, né? Mas na época eu rezava fortemente e não era isso que me vinha, não era ir para o Carmelo. Deus falava claramente, você estará fugindo. E aí eu me lembro que eu estava num retiro e eu fui bem direta com Deus, porque eu me acho assim a pessoa que pode falar com Deus do jeito que quer. E eu lembro que eu falei assim para Deus, numa oração: olha, Senhor, se tu quer que eu case, tu manda o noivo, porque senão eu vou pro Carmelo ficar lá trancada. Eu disse desse jeito, né? Eu falei isso para Deus em oração. Me manda o noivo. Isso foi num retiro de Semana Santa, na Sexta-feira Santa. No domingo da ressurreição, eu conheci o Caio, que era meu esposo. Então, ele se interessou por mim e a gente começou a conversar por mensagem, Facebook, tarará, e eu entendi que era a resposta que eu tinha pedido a Deus naquele retiro na sexta-feira, né? Então, assim, pra mim demorou 2 dias. Eu pedi na sexta, Deus me deu no domingo. Mas pode ser que Deus me desse depois de 10 anos, de 5 anos. Deus é que sabe o tempo que a gente está preparado. E eu sabia porque eu tinha pedido. E Deus tinha me mandado. Naquele momento, né? Porque assim, quando eu conheci meu esposo, eu não queria namorar com ele de imediato, não. Eu não queria, né? Eu queria fugir. Mas sempre tinha algo que me dizia: não, ele é a pessoa certa, né? Ele é a resposta que você pede a Deus. É ele quem vai lhe ajudar na sua vocação, né? E esse algo, pra mim, é a voz de Deus. Era a voz de Deus ecoando no meu coração. Porque eu não tinha pedido, eu não tinha me colocado, mesmo que de forma
bruta, eu tinha dito que eu queria um noivo, um namorado, e ele não me mandou. Então, o que eu queria mais? Eu tinha que corresponder. E aí, depois de 3 meses de amizade, eu fui abrindo meu coração, me apaixonei por ele, nós trilhamos um caminho de namoro de 3 anos, nos casamos em 2018, e tivemos o nosso filhinho, né, agora esse ano, dia 2 de janeiro desse ano. Então, não teve segredo. Eu estava frustrada, mas eu rezava, né, eu me dispunha a ouvir a voz de Deus. Deus me respondeu e eu disse, mesmo não querendo, Senhor, eu sei que é a tua vontade e eu vou. E eu fui. Eu podia ter dito para Caio, eu podia ter recusado o Caio como eu quis recusar, mas eu sabia que era a vontade de Deus, porque eu tinha pedido. E eu fui. Né? Então não tem segredo. É você perceber as suas inclinações, é você se dispor a ouvir a voz de Deus. Uma vez que você escuta essa voz e ela te diz, a sua vocação é essa, você tem que se dispor. Porque de nada adianta a gente descobrir a nossa vocação calado. Nada adianta. Deus quer que a gente faça algo, que a gente forme uma família, que a gente tenha um rebanho sacerdótico religioso. Deus quer uma resposta. Urge uma resposta nos tempos de hoje, né? O mundo quer uma resposta. E essa resposta só nós que podemos dar no caminho de oração que a gente vai trilhar com Deus. E é isso. E hoje eu estou aqui casada há 2 anos e com um filhinho. E se Deus quiser e quiser me mandar mais, eu vou aceitar os que Ele mandar. Aceito todas as cruzes diárias. Não é fácil ser casada, mas eu sou extremamente feliz e realizada na minha vocação, tá? Então, que nesse mês de agosto a gente possa pedir a intercessão dos sacerdotes, dos religiosos que já são santos, das esposas e esposos, né, pais de família que já são santos e estão no céu, para que eles possam nos auxiliar a descobrir a nossa vocação, a fazer o nosso discernimento vocacional e a corresponder o chamado de Deus aonde Ele quer, aonde Ele nos chamar. E não esqueçam, gente, o chamado de Deus, como diz São João Paulo II, é uma história de amor, única e irrepetível. Única porque é só sua, né? É entre você e Deus. E irrepetível porque uma vez que você aceitar aquilo, você vai viver uma experiência que é irrepetível, uma experiência que é única, que só sabe aquele que se doa, aquele que diz sim a Deus, aquele que diz, Senhor, eu estou aqui e vou cumprir a tua vontade na minha vocação, tá? Vamos finalizar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, meu celular vai descarregar e a live vai cair, então boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Desculpa mais uma vez o atraso. Deus abençoe cada um de vocês e ajude a descobrir a vocação, aqueles que ainda não sabem, e ajude a ser fiel àqueles que já têm a sua vocação. Boa noite e até mais.